Olá, pessoal. Ainda a questão do momento da crucificação de Jesus, um react ao vídeo do Jonathan Matiz e do Lucas Banzoli, né? Bom, os evangelhos sinóticos, eles colocam a última ceia de Jesus como sendo uma ceia pascal, tá? Então, essa ceia pascal, ela teria acontecido na quinta-feira à noite. Então, quinta-feira à noite, que está começando, né, quando tem pôr do sol de quinta-feira, está começando o dia 15 de Nissan. Né? A contagem do dia começa no pôr do sol. Então, 15 de Nissan começa ali na quinta-feira à noite, que é a noite de Páscoa. E ali os discípulos vão fazer a última ceia de Jesus, é uma ceia pascal. Isso está nos evangelhos sinóticos, tá? Jesus vai ser crucificado na manhã do dia seguinte, ainda no dia 15 de Nissan, né? Na manhã do dia seguinte. Então, essa seria a cronologia dos evangelhos sinóticos. Acontece que João, o evangelho de João, diz que essa ceia pascal foi na véspera da Páscoa, né? E aí, ou pelo menos essa é uma interpretação. O Lucas Banzoli, ele vai trazer uma interpretação de que não é isso não. Na verdade, é na véspera do Shabá, que era sábado. Então, Jesus foi crucificado na véspera do sábado, que seria na sexta-feira. Então, as datas ficam mantidas. Ou seja, existe concilia-se assim o que é dito em João com o que é dito nos sinóticos. Ou seja, a última ceia de fato foi uma ceia pascal. Essa é a conciliação feita pelo Banzoli. Né? Essa interpretação aparece aqui no Craig Bloomberg. Tá? Ele vai dar aqui na página 243, vai dizer o seguinte: o fato de João 19,14 chamar de dia da preparação da Páscoa o dia da morte de Jesus não contradiz Marcos, pois a palavra preparação, traduzida como dia da preparação, era e ainda é a designação padrão da sexta-feira em grego. Uma vez que a sexta-feira era sempre o dia da preparação para o sábado, ela veio a ser chamada por esse nome. Então, no linguajar de João, é, portanto, uma forma abreviada e natural de dizer o dia da preparação do sábado da semana da Páscoa. Então, não é o dia da preparação da Páscoa. É o dia da preparação do sábado para a semana da Páscoa, ou simplesmente a sexta-feira da semana da Páscoa, que teria sido a morte de Jesus. Crucificação e morte de Jesus. Tá? Então, essa seria a passagem de Marcos 15, 42, se mostra especialmente clara, chamando o dia da morte de Jesus o dia da preparação, mas imediatamente explicando, antes do dia do sábado. Então, esse dia da preparação não é da Páscoa, é o dia da preparação do sábado. E aí ficamos com essa cronologia. A última ceia foi na quinta-feira à noite, no dia 15 de Nissan, quando está começando o dia 15 de Nissan, e nessa quinta-feira à noite, na sexta-feira da manhã do dia seguinte, Jesus vai ser crucificado. E essa quinta-feira à noite, então, é a ceia pascal. Então, assim se resolve essa aparente contradição entre os sinóticos e o Evangelho de João, ok? Isso estaria conforme o Craig Bloomberg, que também vai por essa linha aí, tá? Que foi a explicação dada pelo Lucas Banzoli. Agora, para complicar as coisas, tá? Vamos ver aqui o James Dunn. James Dunn, outro autor cristão, ele vai falar o seguinte: existe, no entanto, uma questão importante e tentadora, difícil de resolver. As coisas não são tão fáceis assim. Que é a última refeição foi pascal? É claramente dessa forma que os evangelistas sinóticos queriam que ela fosse entendida. Marcos 14, 12 diz isso, né? Joaquim Jeremias, em seu estudo clássico, encontra fundamento para uma resposta afirmativa, ou seja, foi uma ceia pascal, nos fatos de que a refeição foi feita em Jerusalém e não em Betânia.
porque era uma ceia pascal, foi feita em Jerusalém, não em Betânia. Foi feita à noite, foi servido vinho e as palavras litúrgicas foram pronunciadas, tá? Bom, por outro lado, não há alusão a elementos normais de uma refeição pascal. A própria tradição da última ceia não fala dela como pascal. E a execução de Jesus provavelmente não teria ocorrido no próprio dia da Páscoa. Pois é, porque a execução de Jesus teria sido então na sexta-feira de manhã, que é o 15 de Nissan, que seria o dia da Páscoa, né? O quarto evangelista reforça essa última observação, ao relatar que Jesus foi crucificado no dia da preparação para a Páscoa. Aqui ele não está dando a interpretação da preparação do sábado. Aqui o James Dunn está colocando a preparação para a Páscoa, que é como aparece em João 19,14. Ou seja, antes da refeição pascal. Dificilmente pode-se evitar a suspeita que João está levantando um ponto teológico aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado no momento em que os cordeiros da Páscoa estavam sendo sacrificados. Ou seja, Jesus, estaria tendo a Páscoa na sexta-feira e Jesus foi crucificado no momento em que os cordeiros são sacrificados, que é um dia antes. Ou seja, junto com os outros cordeiros da Páscoa. Mesmo assim, a se julgar pelos dados disponíveis, é igualmente possível que João tenha elaborado seu ponto teológico a partir de uma sequência histórica real dos fatos. Como também pode ser possível que a versão sinótica reflita uma interpretação alternativa anterior do núcleo da tradição, na qual a última ceia foi uma refeição pascal. Ou seja, James Dunn reconhece que pode haver duas tradições, uma de que era uma refeição pascal e outra de que não era. Quando os argumentos se encontram tão equilibrados dessa forma, olha o que o James estava falando. Você tem argumentos para os dois lados, para dizer que os sinóticos estão certos, que é uma ceia pascal, ou que realmente não é uma ceia pascal. E tem a conciliação, que é o do Craig Blomberg, que dizer que não é essa noite anterior, não é a noite anterior da Páscoa, é a noite anterior do sábado. Bom, ambas as interpretações indicam que a ligação de Jesus e a Páscoa foi vista desde o início como importante e instrutiva. 1 Coríntios 5,7, não há dúvida disso. Cada alternativa elaborou sua ligação à sua maneira. Então, que existe uma relação entre o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus e a Páscoa, todos concordam, não há dúvida disso. Mas quanto à refeição em si, dificilmente somos encorajados, a partir dos dados que temos, a concluir alguma coisa para além de Jesus deu um significado elevado à refeição comum e ele pode ter percebido como provavelmente sendo a sua última refeição. Ou seja, Jesus sabia que era a última ceia dele e deu uma importância àquela ceia, independente de ser pascal ou não. Ele deu a importância àquela ceia. Que significado elevado seria este? É um assunto para o qual retornaremos abaixo. Aí vai falar sobre o desenvolvimento. Mas, enfim. Ou seja, o James Dunn, ele não fecha a questão. Ele deixa em aberto. Tanto pode ser uma refeição pascal, como não pascal. Agora, na interpretação do James Dunn, ele em nenhum momento falou dessa interpretação do Craig Blomberg, que aquele dia anterior poderia ser o dia do sábado. Ou seja, o James Dunn admite que João pode ter colocado isso para um dia antes da Páscoa por questões teológicas, a partir de uma tradição que ele recebeu. Entende? Ou seja, o James Dunn admite que pode haver uma incoerência entre Marcos e João, com um dia de diferença. O James Dunn admite isso. Nós podemos ter duas tradições. Uma tradição que ficou fixada em Marcos e outra tradição que ficou fixada em João. João não inventou isso. Ele pegou da tradição. E ele tinha uma razão para isso, para casar o sacrifício de Jesus para coincidir exatamente a mesma hora que estava sendo feito o sacrifício do Cordeiro Pascal. Talvez ele tenha colocado, por essa tradição, tenha colocado
esse evento de Jesus nesse momento por causa disso. São duas tradições. James Dunn coloca as duas tradições e ele não bate o martelo, ele deixa as duas estão aqui colocadas, entende? Agora, o James Dunn admite que, caso de fato não seja uma ceia pascal, segundo João, né, teríamos uma contradição entre os evangelhos com relação, revelando duas tradições. Ele não se incomoda muito em dizer isso, que teria duas tradições. Né? Um evangelho mais rigoroso, né, como o Craig Blomberg, que não admite inconsistência nenhuma nos evangelhos, ele vai tentar conciliar. Então, Craig Blomberg, como o Lucas Banzoli, não admite nenhum tipo de inconsistência entre os evangelhos, nada. Então, vamos conciliar. Então, esse dia anterior é o dia do sábado, e aí sim, aí é ceia pascal para todo mundo. Jesus morre na sexta-feira, não tem nenhuma incoerência. Então é isso, muito obrigado. Então.